Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma. Aguardo e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mas o que os guarda pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel e todas as suas iniquidades. Vamos orar. Deus querido, maravilhoso Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, te exaltar e engrandecer o teu santo e maravilhoso nome. E aqui estamos, Deus, reunidos e unidos para louvar, exaltar e engrandecer o teu santo e maravilhoso nome. Deus querido, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor está nos concedendo. Obrigado por esta hora oportuna, Pai, que estamos aqui para te exaltar, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Falar conosco, Senhor Deus, mais uma vez, através da tua palavra, Senhor, através do teu servo pastor, que irá nos trazer o recado que o Senhor colocou no seu coração. E também, Senhor Deus, já esteja nos preparando para o culto à noite. E que todos nós, Pai, possamos estar todos com o mesmo intuito de estar louvando, exaltando e engrandecendo o teu santo e maravilhoso nome. Pois só o Senhor é digno, toda a honra, toda a glória e de todo louvor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos falando hoje sobre esperar no Senhor. Espere no Senhor. O Salmo 130, ele coloca algumas condições para nós termos a situação de esperarmos no Senhor. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Primeiramente, nós precisamos entender que devemos colocar diante do Senhor a nossa luta, a nossa dificuldade e esperar. Esperar não é uma tarefa fácil. Hoje aconteceu algo que muitas pessoas teve que esperar, alguns irmãos aqui, por uma questão da tecnologia ter mudado o relógio, adiantado o relógio. Então muita gente foi aos seus eventos, aos seus compromissos uma hora antes e tiveram que esperar, né? Porque a mudança do horário será ainda, se não me engano, no dia 4 de novembro. E isso é um exercício para realmente a pessoa ter a paciência da espera. É interessante que no mundo atual as pessoas não têm tido uma condição de ter paciência para esperar. E o Salmo 130, ele coloca essa condição. Nós orarmos e esperarmos, né? A paciência é uma virtude esquecida pela geração atual. Por que a geração atual tem esquecido a paciência? Porque nós somos a geração do fast food, ou seja, a comida rápida. Os restaurantes que proliferam, que têm realmente uma grande aceitação, um grande impacto no seu trabalho, são aqueles que apresentam uma comida rápida, né? Cada dia dos carros mais velozes, das motos mais velozes, dos aparelhos tecnológicos que aceleram a vida, né? Cada dia cada um quer mais um celular, um componente, uma internet muito mais veloz e muito mais rápido. Ou seja, é uma vida rápida. E isso tem gerado pessoas, seres que não têm paciência. E a Bíblia nos orienta a termos paciência, a esperarmos no Senhor. Você já se pegou
diante do forno micro-ondas, né? Dizendo, vai logo, não é? Coloca lá 40 segundos e vai logo, passa logo, não quero ficar. Gente, olha só como nós somos impacientes. Às vezes nós não queremos esperar 40 segundos para o leite esquentar. E você fica naquele dilema: será que eu espero os 40 minutos ou dá tempo de fazer alguma coisa e voltar? Então isso tem gerado uma vida sem paciência, não é? As pessoas têm tido uma dificuldade com, às vezes, alguém que tem uma mobilidade reduzida e ela anda um pouco mais devagar, ou que tem uma questão que precisa de um maior cuidado. As pessoas não têm mais paciência, mas a Bíblia nos coloca a termos paciência, né? Ou então, para quem anda de elevador, né, eu já vi isso aí, já apertou uma vez e a pessoa fica lá. Segunda coisa que apertar mais vezes, né, vai subir mais rápido. Não tem um botão ali e vai continuar. O que pode acontecer é você quebrar o botão, não é? Então, nós precisamos aprender, né, aprender a ficar com paciência e a ter a paciência do Senhor. O Salmo 130, versículos 5 e 6 diz: aguardo o Senhor, a minha alma aguarda, espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aquele que esperam pela manhã. Nós precisamos realmente aprender a esperar no Senhor. E aqui o texto fala: aguardo o Senhor, a minha alma aguarda, espero na sua palavra. Nós precisamos esperar em Deus. O que é isso, esperar em Deus? Ou seja, quando nós temos alguma dificuldade, nós devemos buscar a orientação do Senhor e esperar que o Senhor mostre o caminho, mostre o que devemos fazer, mostre onde devemos assumir determinada atitude. Não podemos começar a fazer a vida, a olhar as situações e somente a partir daquilo que nós achamos, que nós pensamos, e aí nós vamos tomando as nossas próprias decisões. É interessante que todas as coisas levam um tempo para uma maturação. Para o nosso nascimento foi 9 meses. Não é? Para uma criança andar tem um tempo. Não adianta colocar antes. Os pediatras aconselham a não usar nas crianças, os bebezinhos, aquele andador, porque dizem que atrapalha o desenvolvimento da sua coluna, do seu sistema ósseo. Então tem que esperar as etapas. É interessante que na atualidade, devido a essa aceleração, né, as crianças têm queimado etapas e logo já estão desenvolvendo o corpo mais rápido e até assumindo atitudes que deveriam ser mais lá na frente. Há uma ânsia de muitos pais em alfabetizar o filho antes da idade certa e tantas outras coisas. E isso vai nos levando a nós não termos paciência no Senhor. Mas a Bíblia coloca: a minha alma anseia pelo Senhor. Ou seja, aqui está falando da ansiedade, né? Ter uma ansiedade pelo Senhor, mas não a ansiedade de ficar desesperado. Esperar, na verdade, não é ficar desesperado, é ficar numa condição de esperar em Deus. Espere com paciência. Devemos esperar no Senhor com paciência, quando não sabemos o que fazer em relação a alguma coisa. Devemos esperar. Eu não sei que caminho tomar, então eu espero. Mas espero nas minhas vontades? Espero em Deus. De que jeito essa espera? Sem fazer nada? Não, não é isso. Você vai esperar orando, meditando na palavra
e colocando aqueles conceitos e aquele pensamento e aquele sentimento que Deus colocou no seu coração em prática e esperar. Nós vemos que a espera, ela produz em muitas situações um indivíduo, um sujeito mais resistente, mais firme, mais rápido. Quando nós vemos os planejamentos de preparação de algum esportista, nós vemos que eles têm uma espera para o dia certo da competição e eles se preparam muito tempo antes. Não dá para um dia antes decidir competir. Tem que decidir, tem que fazer o planejamento há um tempo anterior, esperar esse tempo de preparação e aí partir para a competição. Então a espera, ela é importante. Às vezes ficamos tão preocupados em fazer alguma coisa, que nós esquecemos de parar e ouvir e saber o que o Senhor Deus quer. Às vezes nós estamos no ativismo tão grande, às vezes nós estamos tão rapidamente envolvidos com situações que nós esquecemos de ouvir, compreender, elaborar, entender aquilo que Deus quer. Vamos dar alguns exemplos práticos. Por exemplo, uma mudança de trabalho. A gente precisa colocar diante de Deus e esperar. Não estou falando de quem está desempregado, estou falando que muitas vezes nós mudamos de trabalho e nós não buscamos uma orientação de Deus. Nos relacionamentos, começamos um relacionamento ou terminamos um relacionamento sem antes ter a espera de entender de Deus se aquela atitude é a que Deus quer para as nossas vidas. No mundo consumista, comprar ou vender algum bem. Não estou falando de coisas pequenas, coisas simples, mas estou falando de compras altas que envolvem situações que vai abalar completamente a família. Então, às vezes nós não temos a paciência de olhar, ver, ouvir o Senhor, entender o que o Senhor quer e tomar a melhor direção. Mudança de local. Às vezes nós temos, tiro por mim mesmo, às vezes já tive, né? E às vezes ainda tenho uma vontade, um desejo de ir para tal local, mas eu tenho que parar, orar e ouvir a vontade de Deus para aquela decisão. E Deus responde. Se você tem uma vida de oração, uma vida devocional, Deus responde para você. Quando as partes de nossa vida não se encaixam de maneira como gostaríamos, ficamos preocupados e começamos a tentar fazer com que as coisas se encaixem à força, como fez Abraão e Sara. Deus tinha prometido um filho a eles e estava demorando. Então Sara falou: então deite com a escrava e tenha um filho com ela. Eles tentaram encaixar. É como assim, se você já usou o quebra-cabeça, se você já brincou, né, que é uma coisa muito boa, o quebra-cabeça, quando você tenta, só porque a peça é parecida, e você quer colocar a força, não dá certo. Não dá certo. O quebra-cabeça vai quebrar a cabeça, não vai atender os objetivos. Então, aí você está fazendo quebra-cabeça, você tem que esperar até achar a peça própria. Esses dias em casa, lá montaram um quebra-cabeça de 500 peças. Ficou na mesa e todo mundo passava lá um pouquinho e montava algo.
e não sei quantas horas, mas foram muitas horas para eu contar, né? E ficou lá na mesa. E muitas vezes nós, esse nós vou colocar eu, né? Ficava procurando, não, desisto, vai embora. Né? Porque nós temos essa ansiedade forte de não esperar, de querer fazer logo, de querer fazer do nosso jeito. E eu quero dizer que isso na vida espiritual a gente precisa dominar. A gente precisa dominar, saber esperar. A gente precisa dominar, saber que as coisas têm um tempo certo. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Salomão fala isso. Nós precisamos, não podemos colher um fruto antes da época. Não podemos plantar algo fora do tempo, porque não dá certo ou vai sair defeituoso. As pessoas hoje têm tomado decisões antes da voz do Senhor, antes da orientação de Deus, e isso tem trazido sérios problemas a cada um. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele manda esperar na palavra. Se ao invés disso reservarmos tempo para buscarmos a direção de Deus e esperar por sua resposta, teremos resultados muito melhores. Eu sei que às vezes é difícil o tempo da espera, mas eu digo que é um tempo em que a gente pode desenvolver. Vamos pegar as profissões. Se não me engano, 6 anos alguém estudando medicina. É um tempo da aprendizado para ser apto a ser médico. Depois ainda vem residências, especializações e tudo mais. E continua estudando. Não dá para ser médico em 6 meses. Tem que esperar. Então, tudo nós precisamos entender essas coisas. Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, quem espera no Senhor está descansado para absorver as bênçãos que Deus dá. É interessante, meus irmãos, nós precisamos estar descansados para a hora que Deus falar, corre, você está pronto para correr. Para a hora que Deus falar, voe, você está pronto para voar. Para a hora que Deus vai entregar uma bênção para você, você está pronto para desfrutar. Porque às vezes, se você estiver correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, não descansando, totalmente estressado, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, a hora que chegou a sua vez, você não consegue desfrutar. Então, o grande segredo deste texto é esperar no Senhor. Para quando acontecer, mas os que esperam no Senhor renovarão porque estão esperando, estão descansando, renovarão as suas forças, e o texto fala, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Este é o segredo. Né? Espere em oração. Não espere parado, espere em oração. Devemos esperar no Senhor em oração. Esse salmo é uma oração para que Deus nos ouça. O versículo 1, né? E o versículo 3. Se tu, Senhor, observar as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Ou seja, está suplicando. Davi ali suplicando, Senhor, uma súplica. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à minha súplica. Versículo 1 e 2. Senhor, ouça. Né? O salmista está sendo consumido em desespero. Ele está preocupado, pedindo a Deus que ouça os seus pedidos. O primeiro passo para recebermos resposta às nossas orações é orar. Alguns falam assim, pastor, Deus não está respondendo. Eu pergunto, você está orando? Eu estou. Que jeito você está orando? 1 hora para comer, rapaz? 1 hora pela comida?
orando. Né? Ore. Você vê como Davi está se derramando em oração. Então a primeira coisa que devemos ter para Deus responder às nossas orações é orar. Você tem orado? Você tem orado? Não é? Devemos orar. Devemos orar. O salmista está sendo consumido pelo desespero, ele quer orar. O primeiro passo que ele usa é a oração. Falta de oração, meu querido, é pecado. Nós precisamos orar. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-lo fielmente, com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. 1 Samuel capítulo 12, 23 e 24. Falando da oração, quão grandiosas coisas Deus fez. Ao enfrentarmos dificuldades, a oração deve ser o primeiro lugar que procuramos. Eu não estou falando aqui que você não deve procurar, por exemplo, médico, ajuda, companheiros, tudo mais, mas a primeira coisa você deve orar. A primeira coisa. A primeira coisa, quando enfrentamos uma dificuldade, nós devemos orar ao Senhor. Sabe por que deve orar? Porque é dele que vem a resposta. E é dele também que vem o tempo de espera. Então, se você até quer esperar menos, ore mais rápido. Entendeu? Não que isso vá acelerar o Senhor, mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Se você começar a orar mais à frente, você perdeu esse tempo de aprendizado. Você perdeu esse tempo que Deus podia estar preparando de você já para receber algo. Ore, então a primeira coisa, ore ao Senhor. Ao enfrentarmos dificuldade, a oração deve ser o primeiro lugar que procuramos. O salmista diz em 2 momentos que a sua alma espera pela resposta de Deus. No versículo 5 e 6. Vamos ver lá. Aguardo o Senhor, a minha alma. Aguardo e espero na sua palavra. Ele espera a resposta de Deus. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais que aqueles que esperam pela manhã. Eu quero. É a resposta de Deus. Entendeu, meus irmãos? O Senhor, Ele quer que nós tenhamos este relacionamento. Nosso Deus é um Deus relacional. Nosso Deus é um Deus que trava relacionamentos. E Ele quer que nós tenhamos essa condição de espera diante dEle. Você precisa fazer isso. O salmista, ele coloca isso. Ele considera também a insistência com que enfatiza isso. O versículo 6. E mais do que os guardas por romper da manhã, assim mais do que aqueles que esperam pela manhã. O salmista está tão ansioso pela presença do Senhor que insiste em enfatizar essas ideias. É interessante, tem muita gente ficando ansioso por algumas coisas, né? Por que você não tem ansiedade de buscar a Deus? Né? A ansiedade patológica, ela é ruim. Mas a ansiedade dentro do limite, ela é boa, que ela nos joga para frente. O problema é quando ela começa a ser disfuncional. O problema é quando ela começa a atrapalhar a nossa vida. O problema é quando ela começa a fazer com que cada um de nós tenhamos as nossas condições humanas atrapalhadas. E essa ansiedade patológica vem porque nós não sabemos esperar. Não adianta, gente. Não adianta. Agora, domingo, hoje, 21 de outubro, agora, se não me engano, agora 9h26, o tempo passa igual. Não adianta ficar ansioso para chegar meio-dia. Viva esse tempo. Ai, para chegar à noite. Não, viva, espere. Não é? Ai, chegar logo no final do ano, para quê? Curta o momento. Viva agora. Se é de esperar, espere no Senhor. Se é de desfrutar, desfrute no Senhor. Se é de aprender, aprenda no Senhor. Se é de descansar, descanse no Senhor. Se é de trabalhar, trabalhe no Senhor. Ou seja, faça tudo no Senhor. Viva o momento agora. Aí o futuro a Deus pertence. Eu não sei se eu consigo terminar essa pregação. Planejo terminá-la.
está planejado, está estudado, mas a certeza somente vem do Senhor. Nós precisamos ter isso, não é? Devemos esperar no Senhor com um propósito e fazer de Deus o centro da nossa vida. Devemos esperar em Deus com um propósito e que isso seja o centro da minha vida. O Salmo 62, versículos 5 e 6 diz: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha salvação, e a minha salvação é a minha defesa, não serei abalado. Que Deus nos ensine a esperar no Senhor. Queria convidar a irmã Nair, se pudesse vir aqui à frente, fazer uma oração, agradecendo por essa palavra, e que Deus possa nos ensinar a esperar no Senhor. Irmã Nair, por favor. Que Deus abençoe. Enquanto a irmã Nair vem, você que assiste esse vídeo, nós somos da Igreja Batista em Flórida Paulista. Nós temos culto hoje às 19h30. A Igreja Batista fica na rua Oswaldo Ferracini, número 508. Tá bom? Sejam todos bem-vindos aqui, local onde nós estudamos a palavra do Senhor e temos uma comunhão com o Senhor. Amém? Vamos orar com a irmã Nair. Grande Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu hoje, Pai. De estar aqui na tua casa para aprender, Senhor, da tua palavra e para nos ensinar, Pai, a cada dia que o nosso caminho é o Senhor. Pai, nesse momento eu quero te agradecer por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por este sol que brilha, Senhor. Que o Senhor venha encher nossos corações de todo amor, de toda felicidade que nós temos de estar na tua casa para buscar a tua presença. Pai, neste momento eu quero te agradecer pela vida dos irmãos que aqui estão, pela vida do pastor, pela vida da irmã Rosane, pelo trabalho dela. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por estar aqui na tua casa, nesse momento, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, todos os dias. Pai, nesse momento eu quero te agradecer por esta palavra e quero, Pai, te pedir em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando conosco, Pai, para que nós tenhamos paciência, para que nós possamos esperar cada dia mais, ter paciência e esperar no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Pai, vem nos abençoar, vem nos dar um dia de paz, e vai nos proteção, nos guarda e nos livra de todo o mal. E nós só precisamos, Pai, de ter esperança em Ti, porque é o Senhor que é o dono da verdade. Somente o Senhor pode nos ajudar a cada momento, a cada dia. Amém. Pai, abençoa o meu lar, abençoa minha família, todos os meus filhos, onde estiverem nesta manhã. O Senhor esteja com eles, ó Pai, derramando as Tuas bênçãos, a Tua graça. Pai, muito obrigado por tudo, nos dá um dia de paz. E que o Senhor nos traz mais à noite, Senhor, como assim o Senhor trouxe agora de manhã para ouvir a Tua palavra. Amém, Jesus. E eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.